Fala molecada, bem-vindos novamente ao meu canal. Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende da hora em que você está assistindo esse vídeo. Se você viu o meu primeiro vídeo lá, minha primeira postagem no canal, que foi criado essa semana inclusive, hoje é sábado, dia 24 de julho de 2021, você vai lembrar do exemplo que eu citei lá em 2009, lembra? Quando eu tive o primeiro contato, ouvi falar pela primeira vez sobre Bolsa de Valores. Devo ter ouvido falar antes, obviamente, né? Mas eu já estava na faculdade nesse tempo. Em 2009 foi o ano que eu me formei, inclusive. Mas em uma das matérias lá eu recebi uma visita lá de dois palestrantes. E os dois falaram sobre empresas que eu nunca tinha ouvido falar na vida, né? A gente, quando fala em Bolsa de Valores, a gente não tem muito contato, vai pensar em Petrobras, em Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, né? Essas grandes empresas, Ambev, Vale. E os caras falaram sobre muitas empresas que eu nunca tinha ouvido falar e que performavam bem na bolsa, né? Eu fui procurar saber, eu sempre fui muito curioso, sempre fui de ir atrás para ter minha própria opinião e tal. E eu pesquisei na internet lá uma corretora, como é que poderia investir. Eu sei que tinha uma muito famosa na época, se não me engano era a Ágora, mas precisava ter acho que 5 mil para poder entrar na Ágora na época. Pesquisei outras, fiz umas ligações e tal, achei uma corretora Planner, que eu estudava na Estácio de Sá, ali da Avenida Getúlio Vargas com a Uruguaiana, ali no centro do Rio. Eu procurei uma corretora ali próximo, né? Achei na internet a corretora Planner ali na Rio Branco, lá, liguei pra lá. Fui atendido por um rapaz que eu lembro o nome até hoje, é o Carlos Santos, que me deu uma atenção bacana. Foi ele que, se os caras da faculdade plantaram a semente, foi o Carlos Santos que regou ali a semente, né? Pra eu entender um pouquinho mais sobre o assunto e tal. Ele me explicou e tal. Daí ele me indicou na época um fundo que tinha lá na Planner, se chamava Financial. Era o fundo Financial, eu lembro disso até hoje. E aí eu poderia aplicar valores pequenos, cara. Eu não lembro exatamente qual era o valor, mas era coisa de 100 reais, 500 reais, você já poderia aplicar. Nessa época, pessoal, em 2009... eu não lembro muito bem o que eu fazia, né, porque eu não sei exatamente, mas ou eu era operador de telemarketing, foi o meu primeiro ou segundo emprego ali, fui operador de telemarketing, saí falando que nunca mais iria voltar, e aí a coisa apertou de novo, fui trabalhar com eventos, domingo a domingo, uma ralação do caramba, e aí apertou, eu fui ser operador de telemarketing de novo, cara. E aí depois, daí eu fui ser estagiário, porque eu já tinha passado num concurso público e tal. E aí eu tinha pouca grana, assim, ou eu era operador de telemarketing, ou eu era estagiário, então realmente não tinha grana. Mas aí eu vi a oportunidade de eu começar e conhecer esse mundo, né? E aí foi exatamente nesse ano que eu tive uma rentabilidade em torno de 60% investindo em fundo de investimento em ações, né? Um tipo de fundo de investimento. Então eu vou compartilhar aqui o que eu fiz, tá? Quanto que foi que eu juntei durante de 2009 a 2011 ali mais ou menos, né? Eu já compartilhei com vocês que eu tive essa extraordinária rentabilidade de 60% em um ano. E vou falar o que essa grana poderia ter virado hoje em 2021, tá? Eu vou citar alguns exemplos aqui. Mas antes deixa eu só me apresentar, porque nesse primeiro vídeo eu já vi que eu tive visibilidade de pessoas que me conhecem, né? O grande objetivo meu criando esse canal é divulgar isso que eu estou aprendendo para familiares, para amigos e tal, pessoas próximas de mim, mas acaba que às vezes um gosta e indica para alguém, então vou me apresentar aqui bem rápido, assim, eu sou Felipe, Felipe Souza, eu tenho 35 anos, sou casado com a Joyce, que tem 36 e tenho uma filhinha de 2 anos e 3 meses de idade. Sou bancário já há 12 anos, né? Sou concursado, sou bancário já há 12 anos. Tenho certificação, tá? Eu poderia até usar minha certificação para poder te indicar produtos de investimento, mas não é o objetivo desse canal, tá? O objetivo desse canal nunca vai ser indicar investimento para você, e sim compartilhar as minhas experiências e citar alguns exemplos. Vou sempre colocar esses disclaimers quando eu for falar de investimento, de que não estou indicando nada para você, até porque eu tenho um perfil e tenho um objetivo, né? Eu já compartilhei no primeiro vídeo, vou repetir, eu tenho 35 anos e tenho o objetivo de me aposentar no máximo daqui a 15 anos. Então com 50 anos eu quero estar aposentado sem depender de governo, sem depender de INSS. Então, como eu estou pensando em longo prazo, eu estou falando de 15 anos, o meu perfil é totalmente arrojado.
no seu banco, na sua corretora, né? Eu trabalho com o Banco do Brasil, então lá eu tenho na aba de investimento do seu banco também você pode preencher um perfil de investidor. No Banco do Brasil eu sou arrojado, agressivo, vai depender da nomenclatura, né? Já na BTG, que é onde eu invisto também, uma corretora de valores, o meu perfil lá aparece como sofisticado, então eu consumo produtos de investimentos para esse tipo de público arrojado, onde eu arrisco um pouco mais o meu recurso, né, o valor que eu aplico ali, mas eu tô atrás de rentabilidades maiores. Então é por isso que, né, tem ano que eu vou perder dinheiro, eu já sei disso, mas eu sei que vai ter anos que terão anos que eu vou ter uma rentabilidade muito maior do que uma renda fixa, do que um produto mais conservador, por exemplo. Então você faça isso, né, com o seu banco, na corretora que você trabalha. Se você não tiver feito ainda, vai na aba de investimentos lá e procura preencher lá, são algumas perguntas que eles fazem para saber qual é o teu perfil, né? Você pode ser conservador, moderado ou arrojado igual eu. Se você vai pensar em longo prazo, geralmente você deve cair com um perfil parecido com o meu, assim, arrojado, bem agressivo, né? Ou sofisticado, depende da nomenclatura. Cada instituição usa a sua. Então, pessoal, esse é o disclaimer, né? A minha formação acadêmica é em marketing, tá? Não tem muito a ver com investimento. Hoje eu trabalho com negócios internacionais, então eu faço operações de importação, exportação, garantias internacionais, operações de câmbio e tal. Tenho até um curso no exterior por uma faculdade de Massachusetts, um curso de International Business Management, né? É uma administração de negócios internacionais, mas é mais para uma atividade minha, da minha remuneração e do cargo que eu exerço hoje aqui na instituição financeira que eu trabalho. Não tem nada a ver com investimento, tá, pessoal? Eu não trabalho com investimento no Banco do Brasil. Esse conteúdo que eu tô passando para vocês é de, cara, ter batido com a cara no muro, ter quebrado cabeça, ter perdido grana. Infelizmente é assim que a gente aprende, já que a gente não tem uma cultura de educação financeira de berço, né, que seria o ideal ali e tal. É o que eu pretendo fazer com a minha filha, por exemplo. Sugiro que você faça com a sua, com o sobrinho e tal, pra gente tentar mudar a nossa vida e mudar a nossa mentalidade a partir de agora, né, galera? Então, partindo já pro caso prático, eu separei 3 exemplos aqui, 2 fundos de investimentos de ações, assim como aquele que eu apliquei em 2009 lá na corretora Planner, no Financial, e uma carteira de ações. Eu vou poder compartilhar uma experiência que eu tive com vocês, eu aplicando diretamente em ações. Se você não conhece muito, não é muito orientado, tá, pelos especialistas, e pelo meu exemplo também, que não foi muito bacana. Eu tinha uma carteira aí de quase 30 ações esse ano, inclusive. Na minha declaração de imposto de renda agora de 2021 deu um baita de um trabalho, porque eu diversifiquei bastante, né? Uma boa dica, né, para quem investe direto, investir em vários setores diferentes. Eu criei uma carteira aí de umas, se eu não me engano, 27 empresas, mas para declarar o imposto, irmão, dá um trabalho danado. Mas beleza, declarei lá, passou, já até recebi a restituição já, porque eu declarei bem rápido. Então vamos lá, pessoal, eu peguei os R$4.500 que eu consegui juntar aí lá em 2009, nessa primeira experiência que eu tive com Bolsa de Valores, né, num fundo de investimento, e coloquei um valor que não fosse pesar no meu bolso naquela época. Então eu fiz uma simulação aqui com base em uma aplicação inicial de R$4.500 e aplicações mensais de R$200. Porque como eu morava com meu pai, apesar de eu ganhar pouco, né, o operador de telemarketing não ganha muito, e estagiário também não, R$200 eu poderia sim aplicar, porque eu não tinha muitos gastos, morava com meus pais e tal, já namorava, mas não gastava muito grana assim para viajar, nem sair à noite e tal, então R$200 faria muito tranquilo para mim. E aí eu simulei aqui o primeiro fundo que eu vou citar para vocês, é um fundo que eu não aplico, tá? Se chama Fundo Brasil Capital 30, eu procurei lá na BTG, que é uma corretora que eu opero. Se você jogar Fundo Brasil Capital 30 Lâmina no Google, você vai achar essas informações que eu estou te passando aqui, tá? Ela é um fundo, esse é um fundo para um perfil sofisticado, né? Para um perfil agressivo, para quem quer investir para longo prazo. É um fundo que foi criado lá em agosto de 2012, então ele é posterior a 2009, mas eu vou usar os dados do fundo para eu simular. E atualizei a rentabilidade dele até maio de 2021, tá? Os fundos eles divulgam mensalmente, mas a lâmina de junho eu não achei ainda, já que a gente está em julho, eu poderia ter já a lâmina de junho, mas eu não achei na internet, eu peguei a de maio mesmo
que vai me dar uma desatualização aí de um mês só, sobre 9 anos, né, de 12 para 2021, não vai fazer muita diferença. Então esse fundo, pessoal, a partir de R$500 você consegue entrar nesse fundo, e as demais parcelas que você quiser fazer, os demais aportes, a partir de R$100 você consegue fazer o seu segundo aporte. Então primeiro aporte R$500, a partir do segundo R$100 você pode aportar nele sem nenhum problema. A rentabilidade dele desde o início foi de 255,1%, que aí eu coloquei aí uma média aí de 9 anos, né? É um pouquinho menos, mas eu joguei 9 anos para poder ter uma base ainda um pouquinho mais conservadora, que me deu aí uma rentabilidade de 28,34% ao ano. É uma rentabilidade muito boa, tá? 28,34% ao ano é uma rentabilidade bacana. Para quem conhece um pouquinho de investimentos, sabe que é uma rentabilidade que você não acha em qualquer lugar. Então, pessoal, de 2009 até 2021, eu joguei aí 12 anos, eu aplicando inicialmente R$4.500 nesse fundo e mais R$200 por mês. Nesses 12 anos, né, de 2009 até 2021, eu teria aplicado um total de R$33.300, tá, nesse período todo. E a rentabilidade que eu teria, olha o que eu falei lá no meu primeiro vídeo, né? O milagre da rentabilidade sobre a rentabilidade, o milagre dos juros compostos. Esse valor teria rendido para mim R$237.120, pessoal. Eu poderia ter hoje, se eu tivesse utilizado essa estratégia, né? Eu sei que, né, tem ano que ele vai render um pouquinho mais que isso, tem ano que ele rende menos, tem ano que ele rende negativo, inclusive. Então essa conta aqui é uma conta de padeiro, tá? Não é uma conta exata, mas dá pra gente ter uma noção. Eu teria juntado num total de R$270.420, teria aplicado R$33.300, rendido R$237.120 e teria um total de R$270.420. Cara, vamos lá. Quantas pessoas você conhece hoje na sua rede de contatos que você imagina que tenha esse saldo em conta corrente agora? Cara, eu tô tentando pensar aqui e vem no máximo 10 na minha cabeça, vai. Pelo menos o meio em que eu vivo é de galera de classe média e tal. Aqueles que são mais próximos de mim, é difícil ter uma galera que tenha esse saldo aí na conta corrente dele agora. 270 mil é bem complicado. Mas vamos lá, vamos para o próximo exemplo aqui. Eu peguei um fundo que ele é bem famosinho, aí nesse aí eu até aplico nele, tá? Eu comecei a aplicar nele, inclusive no início desse mês agora de julho, é o Alaska Black FICFIA. E ele aplica em ações e em BDR também, que são títulos, né, de empresas que operam na Bolsa Americana. Então esse fundo ele é mais novo, né? Ele foi fundado em janeiro de 2017. Ele está atualizado, né? Eu peguei a rentabilidade dele até junho de 2021. Só que ele é para um perfil agressivo também e ele exige uma aplicação inicial de R$1.000, tá? Então você precisa ter R$1.000 para poder entrar nesse fundo. E as demais aplicações podem ser de R$500. Então eu simulei com base nisso, né? Daí eu precisei alterar o meu aporte mensal lá do exemplo anterior de R$200 para esse de R$500. A rentabilidade dele desde o início é de 101,45%, que me dá uma rentabilidade média de 22,54% ao ano. Esse fundo foi muito impactado pelo 2020, tá? Ano passado, quando estourou a pandemia mundial aí, esse fundo rendeu menos 45%. Então, mas essa rentabilidade já está contando essa rentabilidade negativa aí, horrível, né, de 2020, de menos 45%. Ainda assim eu fiquei com 22,54% ao ano, que é uma rentabilidade também muito boa. E aí na simulação, ó, uma aplicação inicial de R$4.500 e aplicações posteriores de R$500 por mês, seria difícil para mim, mas ainda assim possível, né? Exatamente pelo fato de eu morar com meus pais e tal. Eu lembro que eu ganhava mais que isso, mais que de R$500 por mês lá naquela época, ou bem próximo disso, enfim. Se fosse um pouquinho acima, vai ficar um pouco irregular aqui o meu cálculo, né? Mas vai dar para ter uma noção. Tá, então, aplicando R$4.500 e mais R$500 mensais durante 12 anos, nessa rentabilidade média de 22,54%, eu teria um total aplicado
durante esse período de 76.500, né, do meu bolso, eu teria colocado nesse fundo R$76.500, ele teria me rendido R$281.351 e eu teria um total de R$357.851,95. Então, R$76.500 que eu tirei do meu bolso teria virado R$357.851,95. São valores que acredito que para a maioria das pessoas que eu estou indicando aqui seria possível de fazer, tá? Porque eu sei que eu estou falando com pessoas aqui que muitos não pagam aluguel ou até trabalham e tal, tem a esposa paga aluguel, mas a esposa trabalha também, tem alguns que moram com os pais, então eu estou pensando aqui na mente da cabeça que eu tô, das pessoas que eu estou indicando os meus vídeos, né? Então R$500 por mês eu sei que a boa parte de vocês conseguiriam guardar também, então é um número totalmente real aqui também. E o meu terceiro exemplo, pessoal, aí já é um investimento direto na bolsa, mas aí um investimento por indicação, né? Eu peguei a carteira 5+ do Banco do Brasil, tá? Se você jogar no Google carteira 5+ do Banco do Brasil, você vai ter acesso a essas informações aqui que eu tô compartilhando com vocês. Então eu peguei a carteira deles agora de julho, eles chamam 5+, porque todo mês, no primeiro dia útil do mês geralmente, eles te indicam 5 papéis para você comprar na bolsa. E aí eles explicam o porquê, né? Eles fazem análise fundamentalista ali, então eles analisam o setor, analisam o balanço da empresa e tomam decisão com base nisso, tá? Então nesse mês de julho agora, eu separei uma parte da minha grana e tô investindo uma parte direto em ações também, não só por fundo de investimentos. E esse mês de julho, eles indicaram 5 papéis aqui, ó, a Enalta, símbolo ENAT3 na bolsa, a Petri 4, que é a Petrobras, PTBL3, que é a Porto Belo, né, a indústria lá de cerâmica, a Unipar, que é a Unip 6, e a Vale 3, né, que é a empresa grande mineradora aí do país. Pasmem, pessoal, a rentabilidade da carteira 5+ do Banco do Brasil, se vocês jogarem no Google, vocês vão ver isso lá no informativo. Nos últimos 12 meses, eles renderam 75%, tá? Então, se a gente pegar de início de julho, ali, quando eles divulgaram o relatório, até final de junho do ano passado, né, para completar aí um ano, 12 meses, a rentabilidade atual da carteira é de 75%. Veja só, é uma rentabilidade extremamente agressiva, tá? E muito difícil de conseguir. Então, eu peguei o exemplo aqui só por um ano, né, pessoal? Porque para você manter essa rentabilidade aí por 12 anos, cara, ficaria muito complicado. Mas eu peguei, vamos lá, eu simulei aqui 3 formas diferentes, vai. Eu peguei R$4.500, que é o valor que eu tinha lá em 2009, que eu consegui juntar, e botei mais R$200 por mês. Voltei ao exemplo lá do Brasil Capital 30, né, já que para você investir diretamente na bolsa, você consegue aplicar valores menores, porque você pode operar no mercado fracionário, né? Você não precisa comprar um lote padrão que é de 100 ações. Você pode operar no lote fracionário e comprar um papel só de cada empresa, não tem problema, você consegue operar sem nenhum problema. Então vamos lá, eu teria aplicado em 12 meses R$6.900, e com essa rentabilidade de 75% no ano, ele teria me dado R$4.117 de lucro, né? Então R$6.900 virariam R$11.017,08, né, em um ano. Pô, Felipe, não é muito, mas cara, os juros compostos, ele faz muita diferença no longo prazo, né? Então por isso que eu sempre vou falar com vocês, cara, longo prazo, pensa na aposentadoria, cara. Pensa, e quando você começa a fazer, em alguns meses, alguns anos, você começa a ver a rentabilidade, a bola de neve ali se formando, cara, você vai ter mais força de vontade para colocar mais grana, tá ligado? Então, eu fiz uma simulação aqui também para 5 anos, vai. É irreal? Cara, você manter uma rentabilidade dessa durante 5 anos é muito difícil? É muito difícil, mas eu simulei aqui só pra gente ter uma noção. Então, R$4.500 mais R$200 por mês durante 5 anos. Você teria colocado do seu bolso R$16.500, teria rendido R$121.930 e você teria um total de R$138.430. Cara, R$16.500
se transformariam em R$ 138.430. Felipe, é muito difícil de manter isso durante 5 anos, cara, é muito difícil, é quase impossível. Mas eu resolvi dar esse exemplo aqui porque é um dado próprio, né? É um dado que está aí disponível. Se você jogar no Google, você vai ver lá que ele rendeu 75% sim nos últimos 12 meses. Isso aí pode diminuir, mas isso aí pode aumentar também. Ele pode ter, se ele tiver uma rentabilidade melhor agora em julho, no próximo relatório talvez venha 80% nos últimos 12 meses. Cara, a gente não sabe, então eu simulei aqui, irmão. E fui além, simulei para 12 anos também, pessoal. Olha que coisa louca. Se você colocasse R$ 4.500 e mais R$ 200 por mês durante 12 anos e conseguisse uma aplicação que rendesse 75% ao ano, olha que loucura. Você teria colocado do seu bolso R$ 33.300, né? Mesmo valor que eu tinha falado lá no Brasil Capital 30, né? Por 12 anos. E esse valor teria rendido, cara, R$ 7.131.337,06. Olha que loucura, cara, os juros compostos, bicho. R$ 33.300 teria se transformado em R$ 7.164.000. A tela do meu computador apagou. R$ 7.164.637,06. Velho, que loucura, né? Uma rentabilidade muito difícil de conseguir, né? Repito muitas vezes. Você conseguir manter isso durante 12 meses talvez seja tão difícil quanto ganhar na Mega Sena. Mas eu simulei aqui só pra gente ter um gostinho, assim. Eu sei que vai ser muito difícil, mas em 12 anos você vai conseguir experimentar resultados muito agressivos, né? Vamos voltar lá pro Brasil Capital 30. Cara, você botou R$ 33.300 e voltou pro teu bolso R$ 270.000, cara, em 12 anos. Bicho, isso não é muito tempo. A expectativa de vida nossa é de mais de 70 anos hoje. Eu não sei quanto que é, mas tá mais de 70 anos. Imagina você que é novinho, cara, tem 18 anos, tem 17 anos, está começando agora, tá no seu primeiro emprego. Você pode ter um valor desse daqui a quando você tiver 30 anos, 32 anos, então 35, cara. Você pode chegar com 35 anos e ter R$500 mil na sua conta aí sem desembolsar muita grana, R$200 por mês. Será que você não consegue botar R$200 por mês? É uma questão de você se decidir. Cara, 22 minutos já de vídeo. Mas foi um exemplo bacana, assim, foi o primeiro exemplo palpável que eu dei aqui para vocês. Eu vou usar outros exemplos da minha vida, tá, para poder compartilhar aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado, cara. Deixa o seu like se você gostou, deixa o dislike também se você não gostou, pra gente é um feedback bacana, pra gente conseguir escolher melhor o nosso conteúdo. E comenta, cara, me pergunta o que você achou, se você tem alguma dúvida. A gente vai contribuindo e crescendo juntos, valeu? Forte abraço, galera, um bom final de semana, né? Hoje é sábado, aproveitem bem o seu sábado, o seu domingo. Fiquem com Deus, tchau, tchau.